coincidência, uma coisa assim. Mas estamos aqui pela grande misericórdia de Deus, né, irmãos? O tempo de hoje não é fácil. Já começou aí, sem mais nem menos, outra guerra. Estados Unidos, Israel. Bom, aí todo mundo fala Israel, povo santo, né? Não, santo é aqueles que obedecem a Deus, né, irmão? Acostumaram com a guerra, quando a busca a direção de Deus, e quer parar, pensar, não, nós somos uma nação escolhida por Deus. Por que nós não vamos, né? Como antigamente nossos pais faziam, mas o homem é rebelde, né? Não tem jeito desde o começo do mundo. Então está lá, o Irã. Eu pensava que o Irã era uma nação pequena, mas isso é grande, né? É uma nação muito grande. E o Irã já atacou vários países onde tem bases militares, americana, Israel, nossa, coisa está feia, só Deus. Agora o outro da Coreia do Norte, tal de Kim Jong, aquele ditador que não tem temor de Deus, lá é proibido o crente, lá é proibido a palavra de Deus, lá é proibido tudo que é Deus. Estava vendo a notícia ali, né? Ele falou, agora eu inventei uma arma que nem Deus pode parar. Vê se pode, já provocou Deus, né? Daqui vamos ver o resultado dele. Já provocou a Deus. Diz que nem Deus pode salvar a humanidade na zona dele. Então vamos ver quem é maior, né? Glória a Deus. 8 horas vai dar, vamos louvar a Deus. Estamos um pouquinho, mas não vou ouvir a palavra de Deus, que é muito abençoada. Deus poderoso. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real
força e também a tua luz. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Amém. Glória a Deus. Todos nós pedimos para o nosso Deus, Ele dá essa bênção para cada um de nós, queridos. É como também, né, queridos, Jesus. Nós já vamos fazer um vídeo de oração, posso entregar o conselho de Deus que já na casa de Deus, para trazer a palavra de Deus. Assim vamos lá, né, que acabou o Espírito. A bênção chegou, Jesus aqui, com seu poder, que o mal vai saber. O anjo de Deus aqui se acabou, na nossa casa, na bênção. A bênção já chegou, Jesus está aqui, com teu poder, com a aqui se acabou, céu e terra, aleluia, glória a Deus, poderoso, Deus é Deus das palavras, Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, poderoso, santo. glória a Deus, Glória a Deus. oh Deus, Deus, Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo. Amém, glória a Deus, poderoso. E temos a dizer que o Senhor nos alegrou e nos motivou a ficar alegre com a salvação. E a nossa oportunidade que o Senhor deu, que você é sempre agradecido, compreensivo e agradecida. Obrigado. Nós temos esta aviso de Deus, esse aviso que o Senhor deu. Quero convidar minha esposa para louvar e depois nós vamos meditar na palavra de Deus. aleluia, Tem muitos que falar, porque Ele nos deu. Tem muitos que falar sobre a palavra de Deus, porque Ele isso é alegria para nós.
mas quer o perdão de Deus aonde? Então, igreja, precisamos meditar na palavra e saber o que o Senhor quer falar conosco. As guerras são aí sim. A palavra do Senhor está se cumprindo. Eu vejo muitos crentes que não conhecem a palavra, falam, nossa, mas a eleição tal está chegando. Gente, nem o candidato vai mudar o que o Senhor diz a sua palavra. O Senhor diz a sua palavra e tudo vai se cumprir sem tirar um tio, sem tirar uma vírgula. Não adianta ter que não muda o mundo, não vai mudar somente quando Cristo reinar sobre essas pessoas aí, mas enquanto for homem para o pecador, não muda nada, igreja, é ilusão, é simplesmente ilusão. Nessa noite eu vou fazer uma oração pelos doentes, são muitos irmãos e irmãs de oração, vamos orar pelos nossos irmãos, pelos aqueles que a gente não conhece, mas estão necessitados do socorro da misericórdia de Deus. E são muitas pessoas. Glorioso Deus bendito, aqui está, meu Pai, a tua igreja vai dar a Senhor. E nessa noite te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em tais segurança. A tua serva, Jesus amado, que chegou aqui com seu esposo, abriu o culto, Senhor, teu servo. Eu venho, meu Pai, acompanhando, meu Pai, os louvores e louvando. Oh, poderoso Santo, nós só temos, Senhor, te agradecer. Porque nessa noite, meu Pai, tem pessoas gemendo, tem pessoas necessitadas do socorro, tem pessoas que recebem diagnósticos, pessoas, meu Pai, desesperada pelos médicos, mas o Senhor é o santo, é o Senhor é aquele que faz, aquele Senhor que dá a última palavra. Oh, poderoso Santo, Pai, ajuda aquele homem que recebeu aquele diagnóstico terrível, Senhor. Ah, meu Pai, eu creio no teu poder, na tua palavra. Porque um dia também, Senhor, recebeu um diagnóstico e o Senhor mudou a situação. Visita os teus filhos, Senhor, visita aqueles que estão pedindo oração pela sua família. Coloca as tuas mãos, Senhor, para eles saberem que Ele é Deus. E nome, Senhor, que faz conforme tua querer e tua vontade, para que o teu nome seja glorificado. Eu também te peço pela vez que estão, meu Pai, chorando. São muitos chorando, meu Pai, nessa vida. Muitos, Senhor, desabrigados, muitos, Senhor, chorando por essas guerras. São vítimas, Senhor, dos hospitais. São famílias dizimadas, meu Pai, mas são almas. São almas precisando do Senhor, misericórdia. Eu sei, meu Pai, que as tuas consciências só não pode fazer. Que a tua palavra está se cumprindo, meu Pai. Que a tua palavra vai se cumprir, que a tua palavra é pura e verdadeira. Então, Jesus, faça o que queremos dar graça, força, para nós permanecer na tua presença. Meu Deus, abençoa as famílias na terra. Abençoa os casais, Senhor, abençoa grandemente. E elimina tudo que não provém do Senhor. Fala nessa noite conosco. Fala, papai amado. Vamos então ter a vontade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos já meditar na palavra de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 17. Vamos. Meditação desta palavra. Êxodo 17. Vamos já meditar nela. Êxodo. 17. Quem sabe o que quer dizer Êxodo? A saída, será? É. Saída. Onde conta a história de Israel, como saiu do Egito, como Deus protegeu e como também enfrentou lutas. Êxodo quanto? 17, versículo 8. 17, 8. Isso. Isso.
Moisés a Josué: escolhe nós, homens, e saia peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o monte do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Veja bem, vamos já aqui para o versículo 14 Pode ler? ao 16. 6. E disse porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Pronto. Pode sentar. Aí. Aí, isso é claro. O que era Amaleque? Sabe o que era Amaleque, irmão Edinho? Sabe? Oi? Sabe o que era Amaleque? Amaleque? Não. Os iranianos hoje. Iraquianos, iranianos. E os iranianos? Exatamente. Os irmãos de Israel. Irmão representando a carne. Então Israel estava embaixo para a terra de Canaã. Aí veio o exército do irmão de Israel, o exército de Isaú. Esse aqui é Isaú. Veio Amaleque, descendente de Isaú, com um grande exército, para eliminar Israel de sobre a terra. Acabar. E a vingança era tão, a raiva de Amaleque, a raiva de Isaú, descendente disso, criou, instruído na destruição contra Israel. Aí Moisés envia as mãos, Josué seguidor de Moisés, era o chefe da guerra, estava na frente. Mas as mãos de Moisés pesava, cansava, descia. Sabe que levantar as mãos significa o quê? Sem ira nem contenda significa o quê? Da presença do Reino de Deus em nós. Vitória. Depois Arão e Hur pôs Moisés sobre uma pedra, sentado e ergueu as mãos assim. Aí Josué desfez o exército de Israel até a tarde. Mas quando Moisés abaixou as mãos, Amaleque prevalecia cometendo genocídio. Sabe o que é isso? Sabe? Matança. Genocídio. Matar gênero humano sem culpa. Mulheres, crianças, se der na mira, vai. E por isto, no fim da guerra, e no versículo 15, 14 e 15, Josué levantou a mão, ergueu a bandeira de Jeová em si, o Senhor é a vitória. Só que quando Josué seria sucessor de Moisés, como a Conceição aqui, então disse o Senhor: escreve no livro e relata isto aos olhos de quem? De Josué. E jurou o Senhor, é juramento de Deus, não volta atrás. Jurou o Senhor que estabeleceria. É bom que as irmãs prestem atenção aqui, porque é para todos nós. Jurou o Senhor
capítulo 15 primeiro. Nós analisamos aí, ajuda aí, irmão. Para nós avaliarmos o que está ocorrendo hoje, o que ocorreu lá no passado, e o que está ocorrendo hoje, porque ainda vai ocorrer. Primeiro Samuel, Zereu, assim. A palavra é boa, por isso que quando tem duas ou três pessoas reunidas em nome de Cristo, ele está integralmente com ele. Segundo Samuel, capítulo 15. Primeiro Samuel. É primeiro 15 ou é? Primeiro. Eu estou no 15 primeiro. 15 primeiro. Capítulo 15, primeiro Samuel. É isso mesmo. Versículo primeiro. Vamos lá. Pode ler? Se der para o irmão ler, pode ler. Pode ler, irmão. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Amalequita. Nós estamos nesse tema começando lá em Gênesis. Que Êxodo. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fiz a Amaleque, a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e pele a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoeis. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mamar, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou. Somente até. Veja. Olha, está vendo aí, irmãzinha? O que está acontecendo? Lá em Êxodo, capítulo 17, 16 do fechamento, que é 14 ou 16, aí Deus falou: Moisés escreve isso que Amaleque fez no livro para a memória e relata aos ouvidos de Josué que eu jurou o Senhor que há de estabelecer guerra de Amaleque e a sua geração. E disse Deus: eu riscarei o nome de Amaleque sobre a face da terra. Está em sequência. Está em sequência. Agora, na frente do no ministério de Saul, o que aconteceu? Deus fala com Saul, o livro do profeta: vai, destrói Amaleque. Me recordei o que ele fez com Israel quando saiu do Egito. Na memória. Sem memória. E é inclinação mal não retrocedendo. Vai e mata os homens e as mulheres. E até os que mamam. Ali, no sentido geral, vai e mata até as crianças que mamam. Animais, e não deixe nada. Isso é juízo. Então, Amaleque provocou o juízo de Deus contra ele mesmo. E agora vai desgarrar. Samuel ordenou a Saul. Saul fez isso? Não, deixou. O senhor já leu o texto? Já leu? Saul poupou alguns ou matou tudo? Poupou. Tá? Quando você vai consertar o que Deus consertou, a maldição vira para quem faz isso. Saul. Então ele não fez isso com o governo dos animais. Quando chega Samuel, dizendo, quando Samuel perguntou, ele respondeu, né? Pressado não está. Bendito és tu do Senhor, Samuel, e executei a ordem do Senhor. Aí o boi disse, mentira! Vou
só. Com a vaca. Berrou. Eu aqui vivo. O que Deus mandou fazer, Saul não fez não. Aí eu aqui vivo, isso foi. Com a vaca. Entendeu? Coisa tremenda a situação. Agora veja bem. E no mesmo capítulo, verso 23, ele diz a palavra, leia vocês. É o 6? 23 do capítulo 15 de Samuel, verso 15 e 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o copiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais reis. E o 27, o 24, o 25. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. Depois, na sequência, o que aconteceu com Agar? E virando-se Samuel para se ir, ele pegou Saul. pela borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante do sancião do meu povo. Queria insistir. Diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor todos. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui a Agar. Quem era Agar? O rei dos Amalequitas, agora era o Agag. Agag estava agora nas mãos de Samuel. Samuel era sacerdote, mas ele não usava espada, mas o juiz de Deus veio sobre Samuel. Veio pelo meio de Samuel, prossegue. E trouxe Agag, e trazer-me aqui Agag, e rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desafiou as mulheres. Desfilhou, deixou as mulheres sem filho, irmão. Assim como a espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel, glória a Deus Santo. Então Samuel despedaçou a Agar. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Mas juízo, irmão. Daí, de tempo em tempo, é o juízo. É juiz de Deus. Mexeu com Israel, mexeu com o próprio Deus. Então aí entra mesmo o juízo pesado. Aí trouxe o rei vivo, Saul trouxe o rei vivo. Aí Samuel fez a declaração de Saul. E cada gesto que Saul fazia era pior para ele. Tu rasgou a minha capa, Saul, querendo uma honra forçada. Deus rasgou o teu rei. Não adiantava forçar a vida, ao contrário. Aí
Samuel despedaçou quem? Agag, rei dos Amalequitas, porque lá em Êxodo está escrito que jurou o Senhor que estabeleceria guerra de Amaleque, contra Amaleque de geração A geração. em A palavra de Deus se cumprindo. geração. Aí no capítulo 20 de Samuel aparece a ordem de Deus a Saúl. Recordei que fez Amaleque lá no deserto. Deu a ordem para destruir. Saúl não destruiu, mas Samuel exerceu o governo de Deus. Despedaçou o chefe. Assim como tu deixaste as mulheres sem filhos, assim também a tua mãe vai ficar sem filhos. Sem tu, sem ti. Então a gente tem uma informação muito louca na Bíblia, a palavra de Deus. Os irmãos conhecem o livro de Esther? Galera? De Esther, cara. Agora quem era Ramã, o Amã? Amalequita. Eu não cheguei lá, mas eu sou eu. Mas descendente de quem? Amalequita. De Amaleque. Sou Amalequita, né? Amaleque. E ele então instruiu o rei como faria, pediu o rei uma autoridade, uma assinatura selada com o seu anel, com o anel do rei, para não voltar a palavra, para riscar Israel da face da terra de novo. Aí o que aconteceu? Foi morto Ramã, seus 10 filhos, e todos os inimigos de Israel foram mortos pelo exército de Israel. Filho de Israel. O livro de Esther, quando eu estou lendo, mas tem mais um pouco de comentário da palavra. Agora analise bem. E assim sucedeu. Se eu olhar na minha profética, todos os profetas lamentam. Quando você aceita Cristo, tem a lamentação, porque é pelo Espírito de Deus. E quando Deus recorda lá atrás, Ele está levando-nos também com Ele. Por isso que hoje a gente não pode ficar desapercebido sobre meditar ou ler, examinar a palavra. Aí sucedeu. O irmão leu o livro de Obadias. Obadias. Só tem um capítulo. Mas todo o capítulo do livro de Obadias só fala contra Edom. Quem foi a nação que negou um copo d'água para o rei Davi? Foi para o rei Davi? Hã? Você já falou da história que negaram um copo d'água para os homens de Davi? Foi a contra Israel, já era ligado nas nações ligadas. Era os descendentes de Regel das nações pagãs. Era Amonita, era o descendente de Ló com as filhas, pai com filho. E assim por diante. Amonita, Moabita, também eram os descendentes daquela mesmo povo. Mas os amalequitas estavam apoiando. Agora, quando os profetas foram levantados por Deus, isso não era cá. Por isso que hoje a igreja, irmão, ela não consegue se firmar na doutrina. Não consegue. Eu falei isso com propriedade bíblica, ela não consegue firmar na doutrina. Porque hoje a pregação, cada um prega uma coisa, tem pessoas que não estão preparadas para exercer as escrituras, e ela está colocada no ponto errado, na posição errada, no lugar errado. Sobe no culto, é aquela gritaria, desce do grupo, faz aquele pula-pula, desce do grupo, faz aquele roda-roda, volta para o grupo, faz aquele gesto, até gesto do paganismo. Então a igreja, a situação é grave, porque ela não tem, da maneira que odiar a pregação, não quero generalizar, mas a maior parte das pregações, elas são desconstrutivas. A igreja não tem como firmar na doutrina. Ela não sabe o que é, viu um monte de ensinamento, muitos não sabem, até sabem, mas não quer, porque acha que é de Ismael uma grande desvantagem.
adquirindo conhecimento de doutrina, fala, está aumentando a doutrina. Outro, não, estou diminuindo. Não dá para afirmar na doutrina um povo com um tipo de pregação sem fundamento bíblico. Não tem como. É uma realidade. Agora analise bem. Ainda dá um tempinho, vamos lá para o livro de Obadias mesmo. Tá, meu filho? Obadias. No livro dos profetas menores, depois vem Daniel, vem Joel, vem Joel, vem Jonas, vem Obadias. Aleluia. O irmão está compreendendo como está a coisa? Como a situação está? Agora avalia bem. Essa guerra de hoje, ela é relacionada ao que tinha essa época e agora? Encontrou Obadias? Não. Depois de quem? Foi em Ageu. Achou? Não, foi em Ageu. Oséias. Você vai voltando a Ageu para trás. Daniel, achei. Depois de Daniel, antes. Daniel vem Oséias. Joel, Osés, depois vem Joel, depois vem Amós, depois vem Jonas, depois vem Obadias, vem ali. Eu estou em Jonas. Não. Miqueias. Não. É depois de Abacuque. Ageu. Está compreendendo? Aqui, ó, está no livro de Jonas. Jonas, paralelo a Jonas, Obadias. Obadias. Ajuda aqui, Moedinha. Obadias. É Abacuque. Hã? Isso é Sofonia. Sofonias. Volta. Vai voltando. Quando está depois. Depois vem Jonas, depois vem Obadias. Joel, achei. Obadias. Joel é perto de Oséias? Conceição. Estou em Daniel. Estou em Daniel. Oséias. Vai para Daniel, né? Você estava em Sanfonia, é só voltar um pouquinho e encontra Obadias. A torre de Bíblia. Está compreendendo? Sanfonias você vai encontrar Jonas, depois de Jonas, Obadias. Ai, não, estava pertinho. Estava pertinho, fui para longe. Quem achou, leia. O irmão leia. Quem achou, leia. Os pecados, né? Os pecados do castigo de quem? De Deus. De Edom. Como que está aí? O castigo que manda é Cristo. É o título de Obadias. Os pecados e o castigo de quem? E então, Quem é Edom? Os primeiros descendentes de Amaleque. Está sempre assim. Estamos analisando, né? Aí, ó, aqui a palavra de Deus, restauração e felicidade de Israel. Já vamos ler o versículo 7 e 8 de Obadias. Lê para nós, vocês, ajude aí. o irmão achou, leia, não achou. Chega uma hora, assim, não vai pregar hoje, aí a Conceição prega. Encontrou Obadias, Conceição? Não encontrou? Está depois de Jonas. Encontrou Jonas, não? Encontrei, mas Encontrou Jonas, encontrou Obadias, é só voltar, não é ir para frente, está voltando para o Antigo Testamento. Se você está em Jonas, você está em Obadias. deixa o irmão ler. Obadias, que é uma página só, né? Por quê? Porque às vezes pensa assim, essa guerra, essa guerra, essa guerra. Então está revelado na Bíblia e registrado em todo o ministério de todos os profetas de Deus. Amós, depois de Amós, né? Uma página disso. Encontrou? Irmão, leia, por favor.
Lê versículo 7 e 8, espero que eu não leio. Eu acho que eu nem consigo ler. Leia, Conceição. Não, ele lê, imagina. Mas se ele não consegue, como é que ele lê, amor? Então, me dá. Está entendendo? O irmão está assim, Quando não consegue, é porque não consegue. E tem problema, lê você mesmo, que está aí. vou ler na Bíblia. Está vendo? Nós precisamos estar sempre de olhos abertos, espiritualmente falando, e Deus nos dá essa capacidade. Obadias 4. Vamos ler só o 7 e o 8. O primeiro, Obadias só tem um capítulo. Só tem um capítulo. eu não quero ler Obadias, primeira vez. Todos os teus confederados te levarão para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganarão. Prevalecerão contra ti os que comem o teu pão. Puseram debaixo de ti uma armadilha, e não há entendimento. Até o 8? Isso. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios que dão. E o entendimento na montanha de Saul. Os teus valentes, ó Temá, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-ei a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estivesse em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro. Nem alegrei-te sobre os filhos de Judá. No dia da sua ruína, nem alarga a tua boca no dia da angústia. Nem entrará pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar seus defeitos para o seu mal. Não, no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército. No dia da sua calamidade, nem para nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim fará contigo a tua maldade. Cairá sobre tua cabeça. Porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo, todas as nações beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de Esaú, palha. E a casa de José chama-se e se a casa de Esaú palha, se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. Olhe bem, não está compreendendo bem o que é essa guerra hoje? Está compreendendo? É uma afronta contra Israel. Lá no passado, e a nação foi se espalhando, agora eles estão trabalhando na área da história dos. Hoje não pode haver afronta contra Israel, né? Quando alguém afronta Israel, está afrontando o próprio Deus, está assinando sentença contra eles mesmos. Sabe o que eu acho? É assim, Jesus ele veio, até a Bíblia diz que o povo ainda espera a vinda de Cristo, né? Muitos lá, vamos supor, tem muitas pessoas em Israel que creem em Jesus, mas tem outros que creem mais no poder da arma, né? Mas é uma nação
aí Deus não assassina, mas Deus mata. Então, Está compreendendo? Porque eles praticaram o assassinato. Agora, já que eles provocou a morte, seus irmãos estão vendo? Passou pelo Samuel, pelo ministério dos profetas, todos os profetas. Aí esse livro de Amós, de Obadias, é exclusivamente uma recordação e os detalhes causados por Isaú. Quando eles não atacaram Israel e outra nação atacavam, eles davam risada, alegravam, apanhavam. Quando Israel pecava e Deus entregava as nações para serem castigadas, em vez deles ficar com temor, referente ao castigo de Deus porque Israel pecou, não, eles ficavam dizendo, olha, mate mesmo, e fique com eles. Nunca tiveram Paixão. A palavra que fala. Nunca tiveram a compaixão de Israel. Agora, os iraquianos, que são descendentes de Isaú, sabe? Agora eles querem imitar Israel, mas quem está vendo a profecia da visão espiritual, da interpretação da Bíblia, sabe que todo o tempo que acontecer, Israel está com a vitória. Sabe que Israel é a sexta potência mundial de armamento, mas é uma potência de tal maneira que eles têm lá tipo de armas que conectam as pessoas que ninguém tem. Ninguém tem. Então vai. Aí nós estamos vendo. Quando Jesus nasceu, quem mandou matar todas as crianças, que é a história conhecida? Quem foi? Herodes, né? E Herodes era o quê? Amalequita, Amalequita. né? Está vendo aí? Amalequita. Quem selou o selo da sepultura depois do selo na sepultura de Cristo, para nunca mais aquela sepultura ser aberta e Jesus não sair dali? Os amalequitas. Por isso que o Irã era Pérsia, né? Uma antiga Pérsia, o Irã. Médio e Pérsia. Eram os medos e os persas. Medos e persas, E lá eles não consideram as mulheres lá são, ele considera como cabras. o Iraque era a antiga Babilônia, nós não sabíamos disso, depois estava lendo. Babilônia era Babel. E depois veio os medos e os persas. E questão religiosa e política combateu a Babilônia e tomou posse na época de Daniel. Aí os iraquianos entram lá. Assim por diante, porque os babilônios eram mistura de gente, mistura de cananeus com alguns dos descendentes de Jafé. Tanto é que a Rússia foi fundada pelos jafetitas. E é chamada antigamente, hoje também, de Gog e Magog. Vamos encerrar com a profecia de Zacarias. Vamos para Zacarias aí, é fácil de achar, não é? Onde está Zacarias? Está depois de Mateus para trás. De uma maneira, aquela profecia de Daniel, que o anjo mostrou aquela estátua lá, representando o país, a União Soviética ela se dividiu, né, em vários. Eu tenho até esse estudo montado aí, tem um livro na minha bolsa, que está aí até para mim. Depois, mas se eu não quiser, tem que. Aí era o Império Babilônia, Medo Persa, grego e aí Roma, que é hoje. Os 4 reinos. Aí a situação está grave, quando Roma dominava Jerusalém, era justamente descendente dos edomitas em Israel. Encontrou Zacarias 4. Zacarias 12, 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados e ajuntam-se-á contra ela todas as nações da terra. Então, o testemunho de aceitar Cristo ou não é contra Israel. No 14 também? Aí tem a sequência. Pode ler. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto
Os que perguntam-me sobre a casa de Judá, abrirei os meus olhos, ferirei a cegueira a todos os cavalos dos povos. Então o chefe de Judá dirá no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, o Senhor dos Exércitos, seu Deus. Pois é, aí colocará, pois não se guerreia mais com cavalo, mas os que dirigem as bombas atômicas são loucos. Ficaram Porque decretar oposição contra Israel é ser atingido por loucura e cegueira, no sentido espiritual. Agora, Deus fará de Jerusalém uma pedra. Exato. Quem é essa pedra? Cristo. E Deus vai chamando o povo para lá. Vocês rejeitaram meu filho, quer dizer, então venha guerrear contra mim. Rejeitaram meu filho, rejeitaram contra mim, então venha para a guerra. Venha para a guerra. Aí eles vêm para a guerra e eles pensam que a guerra é só no horizontal. Mas lá em Josué 10, versículo 11, dá uma leitura, já vamos avaliar a encerramento desse trabalho, caminho da palavra de Deus. Josué capítulo 10, versículo 11. Tá, depois de Deuteronômio, você vê por Josué com facilidade. Juízes, né? Josué. Depois de Deuteronômio, entra o livro de Josué. Encontrou? Tá difícil hoje, hein? Vai me ajudando. Você nunca manda Maria Aquele ajudar? povo, como é que fala, do Oriente Médio, eu vi Israel, que é tudo descendência antiga desse povo, né? É de Ismael, aí já entra outra nação inimiga. Amalequista, Na Malequista a Malequita eles estão vendo aí. né? Os descendentes de Isaú. E os ismaelitas são descendentes de Abraão com Sara. Entra também essa ganância de. Deixa eu poder encontrar. Deuteronômio, você encontrou Deuteronômio? É o último livro do Antônio. A minha eu acho mais rápida que o seu. Também Josué, achei. É Josué 10 encontrou? Na minha Bíblia é mais fácil. Achei. Achou aí? Achei. 10 quanto? Verso 11. 10, 11. Fala assim. Capítulo 10. 10, 11. Verso 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Or, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a secar, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras de Sarai, que os filhos de Israel mataram a espada. Aí, irmão, falou isso, fizeram uma lá, nem Deus proíbe, nem Deus impede. Aí, quando pensar que não, Deus manda a pedra lá de cima e arrasa tudo e pronto, se acaba. É assim que o mundo está, dessa maneira. Pelejarei com eles por meio das chuvas de Sarai, né? Enxofre. Números capítulo 39, 38, Para você ver. Aí está. Então a gente tem um esclarecimento muito bem sucedido na Bíblia Sagrada. É contra Israel, porque senão não já não gosta de Cristo. Porque Cristo é judeu. E ele já não gosta dos judeus, então aí já está assinando a sentença com a própria condenação. Mas tem motivo de você avaliar a palavra também? Vamos estudar. Jurou o Senhor e não Se arrepende. eu estabelecerei
crianças em massa quando Jesus nasceu. A mesma maré, a mesma destruição. Não é dependendo da situação. Agora, nós que Deus, pela graça, nos abriu a mente, nós, além de aceitar Jesus, estamos sempre orando por todos, mas especialmente para o povo da promessa. Os irmãos podem ver que os crentes, a gente observa isso claramente, que quase ninguém apresenta Israel a oração. Parece que a aceitação da fé é somente mais em uma parte mais emocional do que dentro da razão. Por que alguém não ora por Israel? Porque não compreenderam, ou não repararam, ou não prestaram atenção o valor que traz um cristão orando por uma nação, pela nação de Israel. Às vezes nem dirigentes, nem líderes incentivam tanto o povo como a Bíblia manda. Vamos agradecer a Deus, se alguém tem sua terra.